Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, fizeram as questões? O que acharam? Todas bem fáceis, né? Vamos lá então para resolvê-las, para a gente discutir um pouquinho com relação às respostas? Vamos lá. Os anti-histamínicos usados no tratamento da urticária atuam principalmente por qual mecanismo? Falei, repeti isso daí. Eles bloqueiam a ação da histamina na célula-alvo. Anti-histamínico. Lembra que eu falei para vocês que existem até substâncias que podem inibem a liberação, que seriam os medicamentos que fazem a estabilização da membrana dos mastócitos, que é o cromoglicato que a gente pode usar na asma. Então é isso que ele faz. Ele bloqueia a ação da histamina. Em pacientes com urticária crônica, qual dos seguintes investigações adicionais é mais provável que seja útil? O que é interessante da gente pedir num paciente com urticária crônica? Tem aqueles exames que a gente pede para uma investigação, às vezes a mais, para ver se tem alguma coisa. Mas tem uma coisa que é bem interessante da gente pedir, que é o teste para os autoanticorpos. Lembra que eu falei que ela pode estar associada com outras doenças? E aí seria interessante a gente pedir isso para tentar ver se começa a dar positivo algum desses autoanticorpos. Lembra que eu comentei também que às vezes eu peço quando é uma coisa assim mais enrolada, mais demorada, eu peço às vezes pro reumato para dar uma olhada. Porque como eles têm muita experiência com esses autoanticorpos, às vezes o reumato me ajuda muito nesse sentido, nessa investigação, tá bom? Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o angedema? Ocorre apenas na pele, ocorre apenas na mucosa, pode ocorrer em órgãos internos, nunca ocorre como urticária e é sempre hereditária. Aqui é interessante como uma questão de prova para vocês, isso muito assim para residência, eu lembro muito como eu estudava, sempre tomo desconfiar de questão que tem apenas, nunca e sempre. Apenas, nunca e sempre é muito difícil em medicina. E o tal do pode é sempre maravilhoso. Pode, em medicina pode quase tudo, né, pessoal? Se você for dizer que nunca acontece isso, sempre acontece isso, é muito questionável isso daí. Então, em medicina, o pode putz, arrebenta com uma questão. Você pode até questionar uma questão quando aparece um desse pode e não está certo. Porque, teoricamente, em medicina pode tudo. Então, ele pode acontecer em órgãos internos. Lembra que que eu mostrei para vocês que pode acontecer na parte respiratória e na parte do trato gastrointestinal? Então, pode acontecer sim. Tá? Qual das seguintes qual das seguintes é uma possível causa subjacente da urticária e do angedema? Doença autoimune, estresse, infecção, exposição ao frio. E é óbvio, né? Todas elas. Né? A gente tem associação com doença autoimune, estresse, eu questionaria um pouco, mas beleza. Infecção e exposição ao frio, a gente viu que são causas. Qual é a principal diferença entre urticária e angedema? Urticária ocorre na derme, um pouquinho ali mais para baixo, enquanto o angedema ocorre na epiderme, para cima. Normalmente é o contrário, né, pessoal? O urticária é mais alto e o angedema um pouco mais abaixo. O angedema ocorre na derme, tá? Enquanto a urticária ocorre na epiderme, mais para cima. Não necessariamente, a urticária pega ali a epiderme e um pouco pega mais para baixo, né? E o angedema tá lá embaixo, né? Tecido celular subcutâneo, finalzinho de derme. A urticária ocorre na epiderme e derme, enquanto o angedema ocorre nas camadas mais profundas da pele e mucosa. Para mim, beleza essa questão. A urticária ocorre nas camadas mais profundas. Já está errado, né? Não há diferença, ambos são a mesma condição. Né? Então é importante a gente saber essa questão de profundidade das lesões. Né? Bom, pessoal, era isso. Uma coisa que eu vi, que depois das questões eu fiquei lembrando, é que os pacientes podem, coisas que eu lembrei assim de comentar com vocês, os pacientes podem ter as duas lesões. Normalmente a urticária é muito mais comum e ela pode, na maioria das vezes, vir associada com angedema. O angedema pode ser isolado? Pode acontecer, tá? Olha o pode, mas ele normalmente vem associado com a urticária.
Então, a urticária é mais comum de ser isolado, o angedema é mais comum de ser associado com a urticária, mas ele eventualmente pode acontecer como um evento isolado, você ter só o angedema. Então, isso era uma coisa que eu fiquei lembrando. E uma coisa que talvez eu não tenha descrito ali também, porque pensei mais nisso, que vocês já vêm com isso carregado, vocês já vêm com isso aprendido, é essa parte, digamos assim, celular, de como que funciona a ativação do mastócito, a degranulação, e aí eu espero que isso vocês, digamos assim, aprendam ou tenham aprendido lá na parte de histologia, na parte de fisiologia, fisiopatologia, essas coisas aí. Então isso é importante saber, a função do mastócito e como que funciona essa liberação da histamina e desses outros componentes. Mas é claro, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa assim, manda, a gente discute depois em sala de aula, ou então manda ali nos comentários que a gente abre para discussão também. Sou super aberto com relação a isso, tá bom? Pessoal, grande abraço para vocês e eu aguardo todos no próximo tema que a gente vai discutir, tá bem? Tchau, tchau para vocês.